Questão de ordem do vereador Mirdo Lanche. Senhor presidente, solicitaria a inversão de pauta para leitura das moções, havendo muitas moções aí para ser lida. Antes da inversão, existe matéria para ser lida. Isso. A emenda, o número e o autor. Antes de apreciarmos o pedido do vereador Mirdo Lanche, existe a matéria para ser lida. Com a leitura, o primeiro secretário Jorge de Freitas. Ofício número 163/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de Limeira, que trata o artigo 37 da Constituição Federal e demais previsões constantes no termo do acordo firmado entre o município de Limeira e os sindicatos de servidores dos funcionários servidores públicos do município de Limeira, Sindicel, e o Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira e Região Sindiguarda, e o Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, e da outras providências. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Ofício 160/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar 818, de 8 de novembro de 2018, e dá outras providências. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Ofício número 64/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que dispõe sobre reajuste dos subsídios dos membros titulares do Conselho Tutelar. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Sanado as leituras dos ofícios, partiremos agora para o pedido do vereador Mir para inversão de pauta para a leitura das moções. Preciso da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Zé Damix. Conforme deliberado Sim, pelos... senhor presidente. E eu peço suspensão por 1 minuto. Tá. Conforme deliberado pelos líderes, nós vamos ler, então, passaremos a leitura das moções e a sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta, passaremos, então, para a Questão de ordem, senhor presidente. Moções. Questão de ordem. Vereador, eu vou passar a questão de ordem, mas nós estamos com o tempo bem avançado aqui, nós temos que... Questão de ordem, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, levando em consideração que sexta-feira a Frente Parlamentar estará fazendo uma reunião nessa casa, onde terá a presença do secretário e também várias cidades da região, vários vereadores irão fazer uma moção de apelo e de aplausos para entregar ao governador sobre o trem vir até Limeira. Então, eu gostaria de fazer o requerimento para pedir a apreciação em plenário da moção 65 e 66, pela importância da situação de sexta-feira, todas as cidades vizinhas estarão trazendo a moção assinada e votada para entregar ao governo, sendo que aqui nós pedimos, e a comissão parlamentar, sendo o presidente o Toninho, eu acho importante também que seja aprovada junto com as outras demais cidades. Primeiro nós vamos ler, então, a moção de pesar. Depois nós vamos apreciar o pedido do vereador, lembrando que nós temos até 7 horas para lermos as moções, porque nós temos 3 tribunas e dentro do regimento vamos encerrar às 7.
ao primeiro secretário para a leitura da moção de pesar primeiro. Moção 64/19, moção de pesar pelo falecimento da senhora Nilce Segala. Autoria, vereadora Érica Tanque e outros vereadores. A moção de pesar está em discussão. O vereador deseja discutir? Desejo discutir. Para discussão, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a delegada Nilce, a vereadora Nilce, e a Nilce, como mulher, foi uma pessoa muito ativa no município de Limeira, época em que minha mãe trouxe a Delegacia da Defesa da Mulher e a Nilce veio para ser a delegada. Uma mulher que, com certeza, escreveu seu nome na história de Limeira, escreveu o seu nome principalmente na vida de muitas mulheres que precisavam e buscaram a delegacia. Não preciso aqui dizer sobre a pessoa Nilce Segala, que todos conheciam. Aqui eu acho que essa casa, nessa moção, presta o respeito que a delegada Nilce, a vereadora Nilce e a mulher Nilce, pelos anos de trabalho que dedicou a esse município. Tinha por ela um carinho todo especial pela amizade que tinha com a minha mãe. Alguns me questionaram porque não fui ao enterro, eu desde o falecimento da minha mãe e de meu irmão, na mesma semana, e principalmente aqueles assim que são relacionados a essa história, eu me permito não ir porque eu acho que o respeito não se dá com a ida, não se faz somente no dia da despedida. Cada um tem a sua forma, o seu jeito de manter respeito pelo falecimento ou pelo passamento de alguém no município. Faço esta moção, e outros vereadores até me procuraram, e aqui acho que a doutora Carolina me disse que também faria, em nome de todos os vereadores, sabendo porque fui perguntar ao presidente se tinha oferecido à Câmara, e o presidente dessa casa já tinha entrado em contato com a família, com o irmão da vereadora Nilce, e ele preferiu, porque já tinha passado para alguns contatos de fora, manter e não fazer nesta casa. Mas a doutora Nilce era também uma pessoa muito próxima da população, talvez até gostasse de fazer aonde foi. A vontade da família é soberana, mas aqui prestamos, de forma oficial, o sentimento dessa casa pelo passamento da mulher Nilce Segala, da vereadora Nilce Segala e da delegada Nilce Segala. Com certeza há de ter um passamento tranquilo e que, com certeza, fará falta, mas tem seu nome gravado na cidade de Limeira. Peço até ao presidente dessa casa que possamos pensar e já separar um local para fazer uma homenagem a ela dentro das dependências da Câmara Municipal, como é costume dessa casa fazer. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos os vereadores e vereadoras. Mais algum vereador deseja discutir a moção de pesar? Não havendo, vai à votação, e o painel de votação está aberto.
Vereador Toninho Franco. Não. A votação está encerrada. A moção de pesar 64/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu pretendo. Eu gostaria. Para justificar o voto, vereadora Constância Félix. Lembrando, vereadora, a senhora pode justificar e com todo direito, houve um acordo entre os lideranças, tá? 5 minutos, né? É que nós temos algumas moções que são... Vou ser rápida, mas... Por favor. A doutora Nilce merece. Todos os vereadores gostariam até de falar sobre, mas aqui houve um acordo, por isso. Tá ok. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, essa moção também eu iria fazer, né, mas quando eu vi que a vereadora fez, e eu não posso deixar de falar da minha amiga, doutora Nilce Segala. 3 dias antes dela falecer, ela me passou um áudio. Constância, preciso falar com você, e tem que ser hoje. Liguei imediatamente para a doutora Nilce, falei para ela, você está com depressão, vou indo te buscar, para você despachar comigo aqui na Câmara, a gente vai andar um pouco aqui. Ela falou, não, porque eu não vou agora, porque eu vou levar uma pessoa para o seu gabinete na semana que vem, porque eu quero levar um projeto para você, e tem que ser seu esse projeto. Eu falei, então faz o seguinte, já vou aproveitar essa tribuna e dizer o seguinte, essa pessoa que está com um projeto, que fez junto com a doutora Nilce, que era para destinar a mim, por favor, me procure, porque eu não sei quem é. Na semana passada ocorreu esse fato da nossa amiga Nilce Segala nos deixar dessa forma tão triste. E eu devo dizer, da forma determinada, que essa mulher atuou, antes mesmo da Lei Maria da Penha. E eu perguntei para a minha pessoa que auxilia na minha casa, você sabe quem é a doutora Nilce Segala? Ela falou, eu não conheço, mas eu sempre ouvi falar dela, que é uma mulher muito brava. E que os homens entravam lá com ela e saíam de lá de cabecinha baixa, os homens que batiam nas mulheres. Então, antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos a lei da doutora Nilce Segala. Então, eu não poderia deixar de falar aqui o quanto essa mulher fez diferença nesse município, quando se não existia uma lei voltada para as mulheres que sofrem violência. E eu tive a oportunidade de conviver e compartilhar da presença dela por muitos anos. Ela dedicando à política, estando na minha casa, muitas vezes, trocando, conversando com o Silvio, conversando comigo. E eu, enquanto presidente do CEPROSON, tive a oportunidade de trocar muitas vezes ideia com ela. Ela sempre teve uma palavra para aquela mulher que sofria. E eu digo para mim e para toda a cidade, nós tivemos uma perda muito grande. Eu realmente gostaria de ter nessa casa um espaço, como a própria Érica disse, destinada a essa vereadora que tanto fez por nossa cidade, que tanto fez por nós, pelas mulheres da nossa cidade, e que a Lei Maria da Penha só veio depois do trabalho dessa mulher que realmente fez toda a diferença na nossa cidade. E estou muito grata a Deus por conhecê-la e por poder conversar com ela 2, 3 dias antes e poder acalentá-la. E eu sei que ela tinha um carinho muito especial por mim e por todas as mulheres que realmente sofreram a violência nessa cidade e que fazem parte. Os nossos sentimentos, com certeza, de todos os vereadores dessa Casa de Lei. Eu sei, vereadora Constância, que todo mundo queria falar e a senhora teria muito mais coisas a falar. Eu agradeço a compreensão e nossos sentimentos à família da ex-vereadora, sempre vereadora Nilce Segala, da delegada, e ao seu irmão Isaú, que tivemos com ele no velório, e ele fez a explicação, o porquê de não estar o velório ter sido aqui na Câmara Municipal. Partiremos agora para o pedido do vereador, solicitação do vereador Helder do Táxi, inversão de pauta, para lermos a moção 65, precisamos da audiência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Sim. Opa. Vereador Toninho Sim. Franco, vereador Marco Xavier. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, vamos ler a moção agora, vereador Jorge, 65.
A presente moção agora está apta para ser apreciada pelo plenário e nós... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Helder do Táxi. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de apreciação e anuências dos líderes para que seja feita a inversão de pauta da moção 65 e 66, devido à importância. Primeiro a 65. Obrigado. Precisamos da anuência dos líderes novamente para podermos inversão de pauta para lermos a moção 65. Vereador Zé Damix. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereador Marco Xavier. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passamos à leitura da moção 65/19. Moção número 65/2019. Moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, pela extensão do projeto Trem Intercidades até o município de Limeira. Autoria Helder do Táxi e outros vereadores. A moção 65/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação e o painel de votação da moção 65/19 está aberto. A votação está encerrada. A moção 65/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora... Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto, só. A moção 66/19, como não estava na pauta, ela foi incluída agora. Agora nós precisamos... Senhor presidente, eu gostaria novamente de pedir para, se tratando não do mesmo assunto, uma de aplauso, uma de apelo, para entregar sexta-feira, a inversão de pauta da 66. A moção 66 ela está apta para ir à votação e a solicitação do vereador, precisamos da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereador Marco Xavier. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, a moção 66 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. A moção 66/19. Estamos muito rápido aqui, precisa da leitura da moção, vereador. Moção 66/2019, moção de aplausos ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, pelo empenho no desenvolvimento de transporte metroferroviário de passageiros e cargas no Estado de São Paulo. Autoria, Helder do Táxi, vereador e outros vereadores. A moção 66/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto para votação. A votação está encerrada. A moção 66/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Agradeço a todos pela compreensão e pelo voto. Obrigado, senhor presidente. Após a justificativa do voto, partiremos para a próxima moção. Moção número 35/2019. Moção de aplauso à Polícia Civil pela instalação do Grupo Armado de Repreensão a Roubos e Assaltos, Garra, em Limeira. Autoria, vereadora Lubogo e outros vereadores. A moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto para a votação da moção 35/19 da vereadora Lubogo. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Vereador Toninho Franco.
A votação está encerrada. A moção 35/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a próxima moção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, do vereador Toninho Franco. Senhor presidente, eu peço antecipação de pauta de uma moção de minha autoria de apoio ao Dia Internacional dos Autistas, 60/2019. O pedido do vereador Toninho Franco de inversão de pauta precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Vereador Marco Xavier. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, a moção 60/19 passa a ter prioridade com a leitura do vereador. Moção Senhor número secretário. 60/2019, moção em apoio ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ser comemorado anualmente no dia 2 de abril. Autoria, vereador Toninho Franco e outros vereadores. A moção 60/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Quero discutir, senhor Para presidente. discutir a moção, o vereador Toninho Franco. Rapidamente, gostaria de discutir com o tempo, mas estamos quase sem tempo aí. Quero cumprimentar ao pessoal que nos acompanhamos aqui, ao William, a Hilda Costa sendo vice-presidente da Associação Alan, ao William Frank sendo presidente. Também quero cumprimentar e agradecer a presença da Silva, diretora da Saúde, da Benedita, coordenadora do SEMA. Essa moção, ela se trata do apoio ao Dia Internacional dos Autistas no mundo, que também já tem em Limeira uma lei aprovada, né, que é no dia 2 de abril, essa lei é aprovada, com esse apoio. É para a conscientização do Dia Mundial dos Autistas e do Dia Municipal dos Autistas. Tenho vários projetos também nesse sentido, estarei comentando aqui. São os 4 projetos, um que já foi aprovado, que é com relação ao direito de preferência dos autistas, que estão sendo colocados as placas de preferência nos estabelecimentos públicos e privados para um melhor atendimento, para a atenção e dar esse direito que os autistas tanto merecem. Também tem um outro projeto, já que está para ir em pauta para votação, para dar um dia de cinema adaptado aos familiares de autistas e autistas. E também estaremos fazendo uma modificação numa lei para conscientizar, né, uma semana de conscientização ao autismo, sendo uma semana durante a próxima data do dia 2. Na semana da data do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial, estaremos fazendo essa modificação para que seja a semana de conscientização dos autismos. Estamos trabalhando com toda a dedicação, com todo o carinho, em prol de todos os autistas de Limeira. Não estamos aqui falando de associações nem instituições, estamos falando de autistas. Sendo autistas, as pessoas terão esses direitos garantidos por lei. Então, também convidamos a todas as famílias de autistas, familiares de autistas, para fazer parte, para ter um atendimento com mais dignidade, com mais carinho, onde todos poderão ser atendidos. Senhor presidente, gostaria de falar mais tempo, sei que o tempo é limitado, desde já muito obrigado e agradeço aí a presença dos representantes, também aí a equipe do SEMA, né, a William, a vice-presidente, agradeço a todos. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, a moção vai à votação e o painel de votação está aberto para a votação da moção 60/19 do vereador Toninho Franco. A votação está encerrada. A moção 60/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Sim. Para justificar o voto, o vereador Toninho Franco. Só para agradecer o apoio e o voto de todos os nobres colegas
E estamos aí com mais uma moção aprovada com relação aos autistas. Ao SEMA e ao presidente e vice-presidente da situação Alain, né? É isso daí, tá bom? Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem do vereador Cleiton Silva, nós temos com uma emenda a ser lida. Só um minuto. Existe matéria a ser lida, senhor presidente. Turno do primeiro secretário, a matéria a ser lida. Emenda número 24 ao projeto de lei complementar número 5/2019. Assunto: acrescenta-se o parágrafo 3º no artigo 2º do projeto de lei complementar número 5/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar mediante venda imóvel de propriedade do município por meio de procedimento licitatório conforme demonstra. Autoria, vereador Marcelo Rossi. Essa emenda prejudica o item 8º da pauta. Uma questão de ordem, senhor vereador, o senhor tem precisamente 40 segundos. Pretendo ser rápido. 40 segundos. Senhor presidente, nobres pares, é com muita alegria que eu venho a essa tribuna. Mais uma vez, louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito. Quero dizer que acabei de ser informado que na sexta-feira a Vara da Fazenda Pública julgou meu mandato de segurança e deu parecer favorável à anulação do processo da CP que foi aberto contra mim. Então ela julgou favorável que vai o cancelamento da CP, da comissão processante. Então, primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer o doutor Gustavo Arnosti, que brilhantemente me defendeu nesse processo. Agradecer minha família, minha esposa, que está ali no fundo, pelo apoio. Agradecer a população de Limeira por todo o apoio que tem me dado, aos irmãos da igreja, por tudo que tem feito por mim, visto que sabia que eu pura e simplesmente queria fazer o meu papel de vereador, que era fiscalizar o executivo. Então, quero agradecer a todos e dizer que não vai ser um comissionado do prefeito que vai calar minha voz. Eu vou continuar fiscalizando o prefeito. Custe o que custar, prefeito. Eu vou continuar fiscalizando e fazendo o bem para a nossa população. É para isso que eu me propus, é para isso que eu fui eleito e é assim que eu vou continuar o meu mandato até o fim. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora para a tribuna livre. Tribuna livre de 10 minutos. Eu peço ao vereador Estevão Nogueira que acompanhe a tribuna livre de 10 minutos do senhor
Éder Aparecido Inácio, que discorrerá sobre colocação de placas em locais de frequência infantil para denúncia de crime do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Boa noite, senhor Éder, nosso amigo. É um prazer recebê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, tenho a obrigação de cumprir com o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal desta casa, e por isso lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos seus conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. A partir desse momento, Éder, você tem 10 minutos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a essa casa que mais uma vez me recebe aqui. Eu acho que é a terceira vez que eu venho falar sobre o assunto. Sobre esse projeto, onde configura a obrigatoriedade de expor a placa em lugares públicos informativo do Disque Denúncia quanto ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Essa lei é uma lei já nacional, mas que em alguns lugares ela não é respeitada, né? E o vereador ele teve a iniciativa com esse projeto de lei, onde ficou obrigado, no âmbito do município de Limeira, a obrigatoriedade de empresas de exploração de brinquedos, né, onde fixa a placa, né, de orientação e de denúncia. Eu quero dizer aqui que, quando nós começamos esse projeto, que foi meio por acaso, nós tivemos uma grande dificuldade por pessoas não entenderem, e algumas nos criticaram porque pedofilia é uma doença. E realmente é uma doença, mas a prática dela não. A prática dela não. E nós vemos até juristas e pessoas públicas defendendo tais pessoas, né, dizendo, onde uma vez foi dito que a culpa, né, do abuso era da criança, porque a criança seduziu um senhor de 60 anos, a criança que facilitou o acesso, né? Então nós vemos, eu fui conselheiro municipal durante 2 anos aqui em Limeira, onde eu pude acompanhar no CMDCA, e nós temos trabalhado já há mais de 10 anos com o projeto Diga Não à Pedofilia, através do projeto Poder para Mudar, onde nós temos trabalhado nas escolas como conscientização e prevenção quanto ao abuso. Várias vezes nós viemos aqui e algumas pessoas pensaram que nosso interesse era eleitoreiro, né, que nós éramos candidatos a alguma vaga na casa. Né? Tal pensamento nunca me passou pela cabeça, mesmo quando fui indicado para isso, né, mas conversando com a nossa liderança foi achado melhor que não. Eu quero passar para vocês, para que vocês considerem, os senhores vereadores considerem essa obrigatoriedade de colocar essa placa. O Brasil, ele é o 11º no ranking em exploração sexual de crianças e adolescentes. 11º, né? Além do ranking, um estudo britânico mostra que os países estão protegendo suas crianças e revela que a ação para isso não depende de quantidade de recursos. Alguns países estão protegendo as suas crianças e o Brasil está na rota contrária, no turismo sexual. Né? Basta sair um pouco do estado de São Paulo, até nos rincões de São Paulo, onde a gente vê que pais vendem as suas filhas, seus filhos, a troco de uma cesta básica, a troco de alguma coisa, para que tenham um melhor proveito. Nós vemos nos Estados Unidos, as leis são rígidas quanto à proteção de crianças, enquanto que em Singapura, uma criança de 7, 8 anos vale $500 para um pedófilo que queira desfrutar da sua companhia. Em 2016, o Sistema Único de Saúde do Brasil registrou 22.900 casos de atendimento de vítimas de estupro no Brasil. Desses 22 mil, 13 mil deles, ou seja, 57%, eram de vítimas de 0 a 14 anos. 0 a 14 anos. Né?
Dessas cerca de 5 mil eram vítimas menores de 9 anos. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% das notificações gerais de violência sexual contra criança e adolescente. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira, dia 25 agora, no período foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037, 31% contra criança e 83.068, 45% contra adolescentes. Nós temos que tomar uma atitude, né? Onde nós estamos acompanhando agora recentemente um caso de uma menina de 13 anos que durante 3 anos ela foi abusada pelo avô do pai, né? E quando foi pedido ajuda nos órgãos onde ela foi encaminhada, passou-se que a culpada de tudo era ela. Era ela, né? Uma menina de 13 anos hoje, então ela está desde os 10 na mão desse homem, que se diz avô, que era para proteger, onde um homem pega uma arma, coloca do lado de uma criança e diz, se você não fizer isso, né, eu vou matar seu pai e sua mãe. Nós estamos acompanhando esse caso, a conselheira tutelar Lúdima tem nos acompanhado, tem nos apoiado nisso, alguns conselheiros também. Nós temos trabalhado em parceria com o Conselho Tutelar e com a DDM, onde nós temos encaminhados, né, nós temos encaminhado tais casos. Esse é o último que nós estamos, esse é o último. Ainda essa semana conversei com a mãe da criança, onde nós estamos encaminhando para que ela procure um serviço especializado, psicológico, para que venha estabilizar essa família. A maioria das ocorrências, tanto como criança quanto adolescentes, ocorre dentro de casa. Dentro de casa, onde quem devia proteger são os agressores. Pai, irmão, tio, avô, vizinho. Nós estamos acompanhando um outro caso, onde o melhor amigo do pai, né, que se dizia evangélico, o melhor amigo do pai, abusou de uma menina de 16 anos e hoje ela já é mãe, né, e simplesmente passou-se, porque diz que pelo tanto de informações que nós temos hoje, a relação foi consensual, mas ela tinha 16 anos apenas quando aconteceu isso. Então, quando me chamaram para falar sobre isso, sobre esse projeto de colocar as placas nos lugares públicos, né, eu aceitei prontamente, porque muitas vezes a família ela não procura o serviço especializado, porque ela vai na delegacia, às vezes é mal interpretada, onde eu já acompanhei, é perguntado para a criança, você gostou? Foi bom? Né? E isso é feito na delegacia, depois a família volta para o bairro, volta para a periferia. E ali o menino é o viadinho. Ali o menino é o gayzinho, porque ele deu, desculpe a expressão, eu não sei se cabe essa expressão aqui, mas porque ele deu. Né? Ele deu para o outro, então ele é o viadinho, então ele vai ficar estigmatizado. Então muitas vezes os pais não comunicam tal ação para proteger a criança, né? E não procura o serviço especializado psicológico, não procura um orientador pedagógico dentro da escola, de medo de estigmatizar aquela criança. Então, essa iniciativa de colocar a placa é apenas um pequeno passo, porque já nós trabalhamos com esse projeto há muito tempo, e onde nós tivemos um caso de um menino, onde o professor da escola que ele estudava ameaçava aquele garoto de dar 0 nas provas, caso aquele menino de 17 anos se não transasse com o professor. Né? Nós temos o apoio, graças a Deus, do secretário de Educação, o atual e do anterior, onde nós temos acesso às escolas municipais, onde eles têm nos dado liberdade para que nós trabalhemos, com palestras de prevenção e orientação, com os pais, com as crianças, com os professores. Né? Então, eu deixaria aqui, além dessa placa, né, que já que o vereador diz que está fiscalizando o prefeito, eu não sou cabo eleitoral do prefeito, mas que fizesse uma petição junto à prefeitura, para que preparasse melhor além do que já são, porque eles têm feito um trabalho excelente, como detectar uma criança abusada, como abordar essa criança e como tratar com essa família,
Porque muitas vezes você, é mais um, é só um número. Eu trouxe números. E desculpe, político gosta de número, né? Mas eu não trabalho com número, eu trabalho com crianças. Eu convivo com eles, porque acho que vocês nunca tiveram o desprazer de catar uma criança no colo e quando você coloca a criança no colo, o esperma do agressor escorre na sua calça. E eu já tive que viver isso no IML, que eu trabalho no IML, já tive que conviver com isso. E depois chega um advogado para defender aquele e diz que a criança que é a culpada. Então, essa placa onde orienta as empresas, as escolas, e até não porque igrejas, né? Porque muitas pessoas procuram a igreja, muitas crianças e adolescentes procuram igrejas, as famílias procuram as igrejas para serem protegidas, para serem orientadas, e dentro das igrejas acontecem tais coisas também. Está aí na mídia, eu não preciso citar nada, todo mundo viu, todo mundo acompanha o que acontece, né? Então, eu poderia aqui apresentar um monte de dados, né? Né? E meu tempo já acabou, né? Mas, assim, eu quero só salientar a importância desse projeto, de colocar as placas, né? E pediria aos vereadores, que eu acredito que esse ano vai ter eleição para o Conselho Tutelar, e acredito que dentro de um ano e pouco vai ter eleição para o Conselho, para o CMDCA, que desse uma olhadinha para esses órgãos, porque eles trabalham, eu trabalhei 2 anos lá, eles trabalham muito e muitas vezes sem recursos, muita coisa, sem ter muita coisa para fazer. Então, essa placa é só um pequeno passo. Eu sei que essa casa tem condições de fazer muito mais em prol de nossas crianças e adolescentes. Obrigado pela oportunidade. Um assunto muito decorrente, não só desse momento, mas de muito tempo. E graças a Deus, como da mulher, feminicídio, hoje as pessoas estão mais acordadas. Estão tendo coragem. Partiremos agora para a tribuna de 5 minutos, do senhor Marco Roberto Heiklen. Se eu errei, desculpa. Convido o vereador Cleiton Silva para acompanhar o senhor Marco, que discorrerá sobre multas de radares em Limeira. Tudo bem? Boa noite, senhor Marco Roberto Heiklen. É um prazer recebê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, tem a obrigação de cumprir com o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal e, por isso, lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos seus conceitos, que emitir e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. Senhor Marco, o senhor tem 5 minutos a partir desse momento para discorrer do assunto multas de radares em Limeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos. Na verdade, sou porta-voz de um grupo de cidadãos que se conheceram através das redes sociais para tratar sobre o problema comum, que são as multas de trânsito. Todos nós, desse grupo, estamos enfrentando problemas com grande número de multas, especialmente excesso de velocidade em geral no anel viário. Eu trouxe até aqui uma parte das multas. Se eu fosse trazer todas as multas, não ia conseguir trazer. Certo? Eu até peço desculpas para o restante do grupo, porque eu tive que resumir, porque 5 minutos é muito pouco para a gente discorrer sobre esse tema. Estamos recebendo o apoio de um parlamentar, que é o Cleiton Silva, desse recinto, e venho, através dessa tribuna, solicitar o apoio dos outros parlamentares. Além do restante da população, nessa empreitada contra a indústria da multa que assola a nossa sociedade. São colocados radares estrategicamente pelas cidades e pelas rodovias, mas são colocados justamente após trechos de descida, nos quais os veículos, naturalmente, por causa da gravidade, desenvolvem maior velocidade. Outras vezes são colocados após sinalizações que mudam desordenadamente, eu diria propositadamente, para gerar situação inconsertável para o motorista. Por exemplo, coloca uma placa de 60 km, logo a seguir outra de 40 e logo depois outra de 50. Não adianta entender a lógica da mudança das sinalizações, pois são, de fato, propositadamente inseridos
em contexto injustificável para gerar autuação. As autuações não trazem qualquer prova de que foi o próprio veículo autuado. Apenas a fotografia não comprova contextualmente o ato da infração, pois não existe qualquer comprovação que aquele veículo está em velocidade acima da ferida pelo radar. Apenas comprova que aquele veículo passou pelo local naquela data e hora, e mesmo assim com ressalvas. Tampouco prova que o radar estivesse aferido. Dizem e por vezes fazem constar a aferição, mas isso é muito questionável, pois já foi verificado que constantemente técnicos estão mexendo nesses aparelhos, sendo que a aferição é feita anualmente, conforme informado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Em quem acreditar nesse caso? Além disso, os efeitos naturais, como tempestades, ventanias, raios e trovões, não podem afetar o funcionamento desses equipamentos, que são eletrônicos? Em quem acreditar nesse caso? O presidente Jair Bolsonaro anunciou algumas mudanças relativas ao Código de Trânsito. Bolsonaro ataca a indústria da multa. O presidente declarou no último dia 31, em seu perfil no Twitter, que ordenou o cancelamento da instalação de 8.000 novos radares em rodovias de responsabilidade do governo federal. Além disso, também prometeu revisar contratos existentes em estradas federais fiscalizadas por radar. Disse Bolsonaro: sabemos que a grande maioria desses tem o único intuito de retorno financeiro ao Estado. Esta não é a primeira declaração polêmica do presidente contra medidas de fiscalização que considera serem partes de uma indústria das multas. No passado, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Limeira cancelou 2.036 multas após um problema na emissão dos autos de infração. As autuações em válidas foram flagradas na rua Luiz Pântano, no bairro da Secap, e a Prefeitura deixou de arrecadar R$265 mil com os cancelamentos. Com as reclamações, a Câmara Municipal enviou um requerimento sobre o problema. A empresa responsável pelo sistema de multa reconheceu o erro na impressão. A Câmara Municipal aprovou na sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2018 o projeto de lei 66/2018, que dá transparência aos valores arrecadados com multas de trânsito em Limeira. Segundo o texto do projeto, a Prefeitura Municipal deverá publicar mensalmente no portal demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes de multas de trânsito, derivados do sistema de fiscalização e controle da Secretaria Municipal de Trânsito, de Transporte e Trânsito. Também deverá disponibilizar relatórios periódicos sobre os acidentes de trânsito na cidade, bem como informar quantidade, evolução, locais de acidentes e o que está sendo realizado para reduzir ou sanar o número de acidentes. O projeto recebeu votação unânime dessa Casa. Acessei o portal de transparência e apenas observei dados sobre valores de arrecadação e destinação dos valores. O restante dos dados não consta do relatório. Desta forma, senhores, vereadores e vereadoras, pleiteamos os seguintes quesitos. Contamos com a colaboração dessa Casa nesse sentido. Quesitos pleiteados pelo nosso grupo. Maior transparência, para que não sejamos vítimas de indústria das multas. Aumento da velocidade rodoviária de 60 para 70 km por hora. Colocação de mais sinalização indicativa de radares eletrônicos. Instalação de marcadores de velocidades digitais em tempo real em locais próximos a radares e com alto risco de acidentes. Bem, isso é o que pleiteamos. Agradeço a atenção de todos. Espero que sejamos atendidos os nossos questionamentos e solicitações, e eu acredito que vocês vão nos ajudar bastante nesse sentido. Muito obrigado, senhores. Passamos agora para a tribuna. Peço ao vereador Vaguinho da Santa Luzia que conduza o senhor Ricardo Tiago Salati, representante do Conselho Local de Saúde, para discorrer do assunto. Boa noite, senhor Ricardo.
É um prazer recebê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, tenho a obrigação de cumprir com o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira e, por isso, lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua palavra, por sua fala e pelos conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. Senhor Ricardo, o senhor tem, a partir de agora, 5 minutos para tratar do assunto. Obrigado. Quero agradecer aos nobres vereadores pela oportunidade, ao vereador Vaguinho da Santa Luzia pela oportunidade que me concede de estar aqui, e na pessoa dele cumprimento os demais vereadores da casa, na pessoa do Sidney Pascotto, cumprimento a mesa diretora. Eu venho aqui falar num ato de ousadia hoje. Nós, do bairro Novo Horizonte, realizamos hoje, às 15h30 da tarde, a reunião para a eleição e instalação do Conselho de Saúde. Um ato de ousadia. Nós não sabíamos se iria dar certo, se a população iria comprar essa ideia. E deu certo. Nós conseguimos hoje, num ato de grande alegria, a instalação do Conselho Local de Saúde daquele bairro, que abrange o Novo Horizonte, o Alto dos Laranjais, César Cortês, Anhanguera, Lopes e Loyola. É neste intuito que vem encorajar todos os munícipes a procurarem pelo conselho no seu bairro, a formar conselhos locais de saúde com o único objetivo de poder ajudar a melhorar a nossa saúde. Muitas vezes sabemos apenas reclamar. Quantas são as vezes que ouvimos reclamações dos munícipes? Mas cabe a nós nos unirmos para uma saúde melhor, uma saúde de qualidade, com fiscalização. E é para isso que temos os conselhos locais, que são formados por pessoas que conhecem a realidade do bairro e suas reais necessidades. O Conselho Local de Saúde, no regimento interno, que está formalizado no decreto número 338, de 26 de outubro de 2017, capítulo 1 das finalidades, artigo 2, diz que o Conselho Local de Saúde tem caráter permanente e é instância fiscalizadora e consultiva, que tem como meta acompanhar e avaliar a política municipal de saúde e buscar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, constituindo-se em parte do órgão por ele responsável. Para finalizar, quero ler algumas atribuições do Conselho Local de Saúde, descrita no regimento interno, no mesmo decreto lido acima, no capítulo 2, das atribuições e competências. O Conselho Local de Saúde tem que tomar conhecimento dos problemas de saúde da população do bairro, organizar a população para que lhes sejam garantidas melhores condições de saúde, acompanhar e avaliar as atividades da unidade de saúde do bairro e os serviços prestados à população. Este Conselho do Novo Horizonte, em específico, está sempre à disposição de todos os moradores e usuários daquela região, para ajudá-los sempre que necessário, e conta com o empenho dessa Casa de Leis para ser atendido às solicitações junto à comunidade. Muito obrigado. Passaremos agora para os comentários, os líderes fazerem a indicação. Cada bloco tem 2 minutos para discorrer do assunto que nos trouxe. Vereador Zé Damix. Eu indico a vereadora Carol, doutora Mayra e Vaguinho. A gente vai fazer milagre. Então, cada um, vocês vão ter 2 minutos dividido em 3. Tá. 50 segundos para a vereadora Carolina Pontes. Dispensando os cumprimentos, Ricardo Thiago, não vou falar sobre seu tema por conta do Vaguinho. Marco Roberto, você tem o total apoio desta parlamentar. Já tem um requerimento da minha parte que está tramitando acerca da questão da multa e do radar. Senhor Éder,
Senhor Éder, eu só gostaria que, caso o senhor tenha o nome dos advogados que defendem pedofilia, por favor, representa na OAB. Como membro dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a forma como foi colocado, dá a impressão que o advogado vai lá e diz que criança provoca a situação, e não é assim. Por favor, eu pertenço à Ordem dos Advogados do Brasil, eu sou da OAB, eu faço assistência na Defensoria Pública, esses casos, muitas vezes, nenhum advogado quer pegar, mas a gente tem que pegar por obrigação legal. E a justificativa nunca é essa. Se for, eu quero nomes dos advogados para representá-los. Porque senão pode dar a impressão que advogado apoia a pedofilia, quando, na verdade, nós só garantimos o direito de defesa técnica, apenas isso. Gostaria que ficasse consignado. Obrigada, presidente. Vereador Vaguinho Santa Luzia. Senhor presidente, gostaria de saudar a presença do Ricardo aqui, que veio representar lá o Conselho Local de Saúde do bairro, e com certeza, Ricardo, o bairro ganhará muito com a criação desse conselho lá. Marcos, eu gostaria de colocar meu gabinete à disposição, assim como já deixei à disposição em outra época da Associação de Moradores da SECAP, do Adir, do Ataíde, que por meio deles, iniciativa deles, essas multas foram canceladas e depois nós apresentamos mais 1.900 multas que poderiam ser canceladas se o munícipe fosse até a prefeitura. Esta lei é de minha autoria e não está sendo cumprida. Nós já identificamos isso e vamos correr atrás. Vereadora doutora Mayra. Rapidamente, parabenizar esse programa Diga Não à Pedofilia. Para a gente ter que fazer isso um dia desse, a Polícia Federal esteve em todo o Brasil fazendo uma corredura. Centenas de prisões foram feitas em todo o Brasil. E parabenizar o Marcos em relação ao Conselho Municipal, ao Conselho Local de Saúde. E na questão das multas, eu acho que cabe, como o vereador Vaguinho falou, na questão de trazer a comissão de obras, eu acho que isso, logicamente, tem que ser bem tratado. Muito obrigada. Vereadora Érica Tanque vai indicar o vereador Rafael. O senhor... Ah, é? Ele que vai indicar? Eu sou o presidente no momento. O vereador Rafael indica quem? Eu indico o vereador Érica Tanque, 1 minuto e meio, e o vereador Cleiton Silva. 1 minuto e meio para a vereadora Érica Tanque. Para o vereador Cleiton, então, vai ser 30 segundos. 30 segundos, o meu é muito rápido, senhor presidente. Primeiro, parabenizar meu amigo Ricardo. Parabéns pela iniciativa, com o vereador Vaguinho, acho que estava junto. Parabéns ao Éder. Parabéns, Éder, pela coragem. E eu junto força aqui com o Estevão para que a gente possa, assim, fiscalizar e dar andamento nisso, que eu também sou totalmente contra esse tipo de câncer na nossa sociedade. E ao Marcos, parabéns pela coragem. Marcos, falei que ia ter aceitação dessa casa. Estaremos encaminhando o vereador Vaguinho até a comissão. Estou fazendo levantamento, fiz alguns requerimentos, só vou esperar a resposta dos requerimentos para que a gente possa encaminhar tudo isso até a comissão, para que possa ser muito bem tratado em questão das multas. Obrigado, vereadora Érica Tanque. Obrigada, vereador Cleiton. Quanto ao conselho local, extremamente importante. Quanto às multas, gostei muito das colocações, da forma como foi feita e dos pedidos. E vou entrar no assunto que é um assunto de trabalho. Há mais de 45 anos, eu pequena, meu pai recebeu uma comitiva alemã, meu pai falava alemão, e para uma feijoada. E meu pai, sempre uma pessoa extremamente calma, acabou colocando todos para fora da casa, exatamente porque mostraram fotos de crianças no Nordeste. Isso não é um assunto de agora. Indo sexta-feira para uma viagem para um casamento, recebi uma ligação de uma amiga que estava com um caso de uma criança de 3 anos. É verdade, isso acontece. E aqui quero deixar todo o meu apoio, tanto à causa quanto ao vereador. Assinei a regime de urgência para que a gente possa começar mais um trabalho. É extremamente doloroso ouvir esses casos, mas muitas vezes devem ser ditos realmente dessa forma, como foi dita aqui, para que a gente tenha a noção do que essas crianças e do mal que essas crianças passam e carregam pelo resto da vida. Então, a todos, o nosso apoio, com certeza. Bloco, o vereador Marco. O senhor indica quem para falar? Indico o vereador Wagner. Vereador Wagner Barbosa, o senhor tem 2 minutos para discorrer do assunto.
Senhor presidente, em nome dos vereadores, por presente, eu queria parabenizar o Éder pelo trabalho e pelos dados que ele apresentou nessa casa e pela dedicação qual ele tem tido nesse trabalho importantíssimo. Sabemos da sua força de vontade e principalmente em trabalhar a favor da cidade de Limeira. E uma das coisas que ele falou do Conselho Tutelar. Realmente o Conselho Tutelar ele tem feito um trabalho excelente aqui na nossa cidade. E essa casa nós temos que dar o apoio aos dois conselhos para que possa ser fortalecido, para justamente cobrar e fiscalizar aí nas casas, para que isso não possa acontecer nas famílias, porque é muito importante a presença do conselho para garantir o direito das crianças. E se não tiver um conselho forte, nós vamos ter um apoio fraco. Então, nós temos que realmente fortalecer os conselhos tutelares de Limeira. Parabenizar também o Ricardo, que é do conselho, novo conselho agora da Saúde do Novo Horizonte,